Amigo, amiga, que coisa boa! Voltamos a nos encontrar com os nossos amigos, nosso conselho de notáveis, né? O designer Marcelo Pereira, o publicitário Elísio Pires, o economista Manuel Pedim e o também publicitário Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana que passou, já projetando, pensando no que vem por aí. E eu quero começar hoje pelo Marcelo Pereira, para saber, Marcelão, o que impressionou você nessa semana que passou? Estava comentando aqui, antes da gente começar a gravar, uma série da HBO, aquele Cenas de um Casamento, que é um remake, né, uma adaptação de a partir de uma série do Bergman, né? Só que adaptada para os dias de hoje nos Estados Unidos. Negócio uma porrada, viu? É sensacional. Recomendo, uma coisa que me chamou muita atenção. Se eu vi de uma vez, praticamente assim, em menos de 24 horas, eu vi os 5 episódios, o negócio dá aflição, né? O negócio dá uma pesada. Quem teve alguma vivência aí já na vida, de alguma forma, se vê ali em algum momento. Negócio... Só de você falar, eu já estou com medo de ver, viu, Marcelo? Mas é muito legal. Tudo bem. É para ter medo, medo mesmo. Eu assisti o primeiro capítulo e achei pesado. O primeiro capítulo não é nada, cara. O primeiro capítulo é assim, aquecimento, né, Marcelo? Aquecimento. E 2 atores praticamente dentro de casa. E tem um negócio muito interessante que, sem spoiler nenhum, né? A própria casa é quase um personagem também, né? Uhum. Porque a casa ela vai mudando. A casa, que é o lar, né? Que eles começam um casal, tal, não sei o quê, com uma filha. A casa vai mudando também, com a evolução ou involução da relação, da mudança. A casa vai mudando também, né? De tudo que acontece nela. É parecido com a CPI hoje da Covid, né? Eles estão se divorciando. Outra coisa também é que sempre no começo de cada episódio aparecem os atores se preparando para entrar antes do ação. Uhum. Entendeu? Como se tivesse assim, o papel, tem várias interpretações, mas o papel deles ali como atores é um papel na vida também, como seja o que for, né? É incrível. E outra coisa que me chamou a atenção, nem fora a CPI e os problemas lá do nosso amigo relator, foi o debate hoje que vocês devem ter visto também lá dos presidenciáveis, os pré-candidatos do PSDB. Assisti integralmente, foi muito interessante. Hein? Foi muito interessante. Deve ter tido um impacto, assim, porque as farpas... Não teve briga, né? Foi super... Claro que um criticou o outro indiretamente, mas foi uma coisa muito civilizada e... Enfim, foi bem legal para ver, assim, principalmente os dois, né? O Virgílio ficou meio de coadjuvante ali, mas... Não, e o Virgílio está sem memória, né? Está sem memória, ele está esquecendo tudo. Com certeza. É verdade, sem memória. Só porque ele tem 122 anos, não quer dizer nada. Não, eu acho que são 121. Não, e ele chorou várias vezes, hein? Mas ele foi um senador muito combativo, né? Vocês lembram? Foi. Ele está há 40 e tantos anos na política, né? E ele foi muito combativo no senador, Lava Jatos e essas coisas assim. Ele foi muito eficaz, muito assertivo nas posições dele. É um cara, mas ele é meio doido também, né? Vamos ver se meio é gentileza sua, né? Vamos ver se eles vão conseguir essa unidade toda aí depois, né? Das prévias aí, né? Eu acho que consegue, Marcelo. Tomara, né? É importante. Olha, a se confirmar a história do PSDB, não consegue. Não? Não. O PSDB tem duas coisas... Muito fogo amigo, né? Eles têm essa coisa de que o Elísio constatou bem, e você fotografou como convém, Marcelo. O PSDB, e eu tive a chance durante um tempo estar por perto das cabeças iluminadas do Rio de Janeiro, do PSDB, sempre reuniu os melhores, sempre, que não concordavam em quase nada. E na hora que precisavam de estar juntos, saiu para cada lado. Né? Essa é a história do PSDB do Rio. O PSDB local, depois que o Marcelo Alencar entrou, que deve ter sido a época que você conviveu mais, isso, foi. O Marcelo destruiu. Não sei por que deixaram o Marcelo Alencar entrar para o PSDB. Ele era um brisolista, ele era um cara estranhíssimo.
Não tô. Os filhos eram. Aparentemente, dizem que os filhos eram desonestos. O Marcelo em si, nunca ouvi falar nada dele. Inclusive, era uma pessoa boa praça, de boa conversa. Tinha a famosa frase do honesto, né? Do Marcelo Alencar, que era o único honesto na família inteira. Não, tinha o Marco Antônio também, que era uma honestidade ímpar. Sim, o Marco Antônio é um exemplo para nós todos. Atenção, não menos que Marco Aurélio. Não menos por ali. Marco Aurélio. É verdade, tem razão. Aliás, esse nome Marco Aurélio, não sei por que me persegue faz tempo. A política seja na justiça, eu não sei o que é isso. Mas Mas ele namorou a Cleopatra, viu? A Cleópatra, em português. Namorou a Cleópatra. É verdade. Mas o Marcelo Alencar, a única coisa estranha para nós dentro da política é que o Marcelo chegou, e vocês se lembram, com a mão na frente e outra atrás, foi morar de favor na casa do Leonel de Moura Brizola. 10 anos depois, ele estava morando numa esquina da Vieira Solta, eu não entendi. É verdade. Entendi o que houve. Isso você agora me chateou. Você não acredita no trabalho e o cara poupar, economizar dinheiro? Você sabe o que é, Lula? O Barbosa é comunista. O problema ele é comunista. Aplicou na poupança. Claro. Não, o Barbosa é comunista, só pode ser isso. Oh, meu Deus. Ou então é que nem aquele deputado lá em Brasília. É uma matemática simples, pô. Ele estava morando de favor na casa do engenheiro. Guardou dinheiro. Guardando dinheiro. Pagou para casa. É verdade. Enquanto morou lá de favor... Estou te dizendo, o Barbosa só pode ser comunista. Só pode ser. Manuel, aproveita, deixa aí. O que impressionou você essa semana, meu cara? Me conte. Teve a morte do Colin Powell, né, que é uma figura uma grande figura. Uma figura bem interessante. Ele fez ele participou daquela mixórdia das armas de destruição em massa. Mas se arrependeu. Não, mas ele falou que ele se deixou enganar, né, que ele foi ingênuo e tal. Aquilo foi uma mácula, mas foi um grande americano, um grande... Não, e foi um republicano que apoiou o Obama. Não, republicano moderado, um cara de bom senso, um cara interessante. Agora, estava tratando um câncer. Ele já tinha, apesar da vacina, na quimioterapia ele estava com imunidade super baixa. Então ele não pode pegar... Ele não podia pegar Covid, pegou, não aguentou. A pena, ele não estava tão velho assim, ele estava com 84. 84. Eu acho uma criança 84 para mim. Eu também acho, Elísio Pires. Nossa, Elísio vai fazer 81, Elísio? Isso, daqui a alguns dias. Então. Que coisa linda, hein? Deus permita que eu chegue a 81 com esta vitalidade de Elísio Pires. Nossa Senhora, isso é um privilégio. Sanidade, vitalidade, beleza, requinte, elegância, tudo junto. A outra coisa que me impressionou foi a Prefeitura do Rio e de São Paulo, acho que também já está nesse processo, de liberar daqui a uns dias a máscara, para poder andar na rua sem máscara, né? Eu tenho dúvida se é cedo, se é tarde. Eu vou continuar andando, quando eu estiver na rua normal, eu vou continuar andando de máscara. Eu acho que é um hábito que veio para ficar. Né? Para quem como nós já sabe que é útil, não principalmente não para nos defender de ninguém, mas defender os outros da gente, né? Isso, mas o japonês, os orientais de uma maneira geral usavam quando estavam gripados, quando você estava tossindo, achou que ia pegar uma gripe, põe a máscara. É questão de bom senso, né? E de boa educação, a gente nunca fez isso. Acho que o que me incomoda em relação a pessoas que não usam máscara é justamente isso, não ter essa noção, né? A civilidade. Usa máscara, então usa máscara dentro dos lugares fechados, assim. É uma preocupação com o outro, né, em relação a ele. Tem até presidente da República que não usa máscara. Você imagina só que absurdo. De que país é esse? Não é possível. Isso é fofoca da imprensa.
Isso, Lula, por favor, que o Elísio começou a delirar aí com a história de gente que não usa máscara. Entra no assunto. Lula, o que impressionou você essa semana? Eu estou na torcida do resultado final da CPI, mas horrorizado com a zona que eles estão armando lá dentro. Não se entendem, inventaram uma acusação fácil de ser resolvida, que é o negócio do genocídio, evidente que é apenas uma piada isso, mas eles estão querendo colocar, não tem nenhum embasamento jurídico. Genocídio é outra coisa, outra circunstância. Ele pode ter sido assassino, pode ter sido irresponsável, mas não um genocida. No entanto, estão querendo botar esta palavra que vai ser facilmente derrotada, e é uma espécie de isca, porque desmoraliza quase que todo o enxame de maldades que a família inteira cometeu. Isso é uma coisa que me chateou muito. Outra coisa que eu não sei até que ponto é verdade é que uma das pesquisas que são feitas periodicamente deram um expressivo aumento de quase 10% da base para o Bolsonaro em termos de apoio dos eleitores. Eu acho isso perigosíssimo. Espero apenas que sirva os opositores não se dividirem nessa hora e continuarem com uma unidade ou tentarem uma unificação na área da oposição. Senão, com todo mundo pulverizado, este cidadão é capaz de ter algum tipo de pretensão para o segundo mandato, o que seria um desastre definitivo, já que nós estamos conseguindo, está muito mal. Isso foi realmente uma decepção muito grande, né? Para quem precisa, né, de uma oposição dessa, né, que faz um papelão desse na CPI, né? Tinha fatos na mão. Também, quem agora, foi aliar com quem também, né? Quem é o relator lá? Agora, lembre-se o seguinte... O escorpião atravessando o sapo, né? Assim, né? Isso, com o sapo atravessando o rio. Com o escorpião em cima, é isso. Agora, tem que lembrar o seguinte, até as pesquisas anteriores, que é um mês, 2 meses, até 2 meses atrás, a pesquisa não captava ainda a extensão do auxílio emergencial que houve, né? Você lembra que ficou 2, 3 meses, sei lá, teve um hiato de pagamento, isso onde ele caiu brutalmente. Ele foi reforçado depois de 2 meses de auxílio. Agora, o perigo é o seguinte, eles vão tentar passar o Bolsa Família para R$400, né? Para R$400, 400, né? Que é um absurdo. Dá muita distorção, inclusive, na oferta de trabalho e tal, é uma coisa complicada. E é uma coisa eleitoreira que ele vai forçar a barra para ter. É que eu sou meio maldoso, Marcelo. Eu sou meio maldoso. Você tem que fazer. Olha a modéstia dele, ele é meio maldoso. Meio maldoso. É aquele negócio, né, gente? Assim, o auxílio, um auxílio tipo Bolsa Família, não é necessariamente eleitoreiro, uma coisa não, claro que não, mas no nesse valor. Contexto, com esse valor e dessa forma é que é o problema, né? É isso. Não, Bolsa Família é a melhor política de transferência de renda que tem no mundo hoje. Também. Hein? E aí, uma beleza de plano. Agora, porque ele tem um valor específico que acabou com a miséria, praticamente acabou com a miséria, tem 4% de pobreza extrema, mas poderia ser um pouco mais alto, é verdade, ele tem que ser atualizado, tem que ser mais bem focalizado, apesar de ser muito bem focalizado, ou seja, pega pobre mesmo. Agora, poderia ser um pouquinho melhor, inclusive para diminuir o número de pessoas que recebe, o pessoal da franja superior, e pode aumentar um pouquinho, mas não R$400. R$400 é uma complicação. Agora, o mais importante de tudo, uma coisa mais importante, você repararam que o Paes de Barros, o criador um dos grandes... Foi feito no IETS, na instituição que eu toco. Mas o mais importante, vocês não acham muito parecido com o Hobbit, não? Olho para ele e me lembro. Ele é o Hobbit perfeito. Ele é um Hobbit aqui, brasileiro, pô. Ele é igualzinho. Só que ele não é tão baixo, o Hobbit é baixinho, ele não é tão baixo. Aquela cabeleira dele, assim, aquela cara, expressão dele. Mas ele é muito mais esquisito do que um Hobbit, assim, ele é muito... Esse, sim, é excêntrico, sabe?
Ele antes de casar, ele tem uma... ele antes de casar, entre o primeiro e o segundo casamento dele, ele dava aula na UF, estava morando em Niterói. Ele não tinha televisão, geladeira, não tinha cama. Ele tinha um apartamento até... Eu nunca fui lá, mas dizem que era um apartamento até bem bom. Um colchão no chão, luz e poltrona para ler. A onda dele não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha... O cara era isso, ele só ligava para o trabalho. Ele agora, das pessoas, é um gênio. Ele é um gênio. Se ele tivesse paciência para escrever paper, ele seria um possível prêmio Nobel. Aquele não é organizado, não é a onda dele, não é escrever paper, é fazer experimentos e propor política pública. O cara é um craque. O que eu gostei muito, Elise, e me lembrei demais de você, é que eu fiquei imaginando a cena. Todo o povo da CPI da Covid vira para o Renan e fala assim: Renan, acaba o relatório. Não fala para ninguém o que tem no relatório. Não falou para ninguém, só para a imprensa. Só isso. E traz para nós examinarmos para ver se é isso mesmo. Ele, antes de mostrar para qualquer um, já distribuiu cópia. Para a imprensa, inacreditável. Que pura, meu Deus. Inacreditável. Esse é o meu bom e velho Renanzinho, querido. Não, mas, Renanzinho, na síntese, ele tem, na realidade, 72 pessoas para serem indiciadas por 24 crimes diferentes, lógico, né? Então é uma coisa incrível. Mas, para mim, uma notícia que me chocou muito hoje foi a seguinte: a Petrobras disse que não consegue atender os pedidos de combustíveis para novembro, que é uma coisa mais preocupante do que isso. A Petrobras não consegue atender. E outra coisa, a gasolina hoje chegou a R$ 7,49 aqui no Rio de Janeiro. Então, são duas coisas chocantes, né? E outra notícia muito preocupante também é o aumento de saques na poupança. Houve um aumento muito forte nos últimos 6 meses de saque na poupança. Sinal de que está complicada a vida, mesmo para quem tem alguma coisa na poupança, né? Muito complicado. A questão do combustível, Elise, a questão do combustível, me perdoe te interromper, depois você, por favor, não, tudo bem, não. Seu raciocínio. Uma vez eu me sentei com 2 donos de redes de postos de gasolina. Falei, dessa vez eu vou entender o porquê o preço da gasolina no Rio de Janeiro é o maior do Brasil. Um absurdo, né? Ele compra gasolina em rincões onde, para chegar a gasolina lá, é uma estratégia. Não, assim, o Rio é o maior produtor de petróleo do Brasil, está aqui, isso, na costa também, do Rio de Janeiro. Aí, me sentei com os dois e falei assim: senhores, por que a gasolina no Brasil, no Rio de Janeiro, é tão cara? E eles desandaram a rir. E não falaram nada. Não falaram nada. Foi a melhor resposta que eu tive. É uma cadeia onde todo mundo, e é uma cadeia complexa, isso o Tedim conhece como ninguém, pode até explicar, se ele quiser, se você quiser. Não, mas uma palavra que você usou é perfeita para entender isso: cadeia. Uma cadeia. De alta complexidade, uma cadeia. Tem distribuição, tem tributo nacional, tributo estadual, tem enfim, um monte, tem refinaria, um monte de coisa no meio aí que dá para esse cálculo. Mas eu já notei que todo mundo quer ganhar muito numa rede onde quem paga tudo somos nós. É complicado isso. Muito complicado. Meu Deus do céu. Mas, senhores, vamos então partir para os nossos olhares para o futuro nesse momento. E eu quero começar por você, Elísio Pires. Você se liga em quê na semana que chega? Eu me ligo numa frase dita ontem, né, num seminário que o Tribunal Superior Eleitoral estava realizando, chamado Mais Mulheres na Política, uma frase que eu vou reproduzir na íntegra aqui, incrível, da ministra Carmen Lúcia, que é uma figura que, aliás, eu tenho grande admiração pessoal por ela, né? Uma figura muito interessante. Ela disse o seguinte: a pena mínima para maus tratos de cães e gatos é a máxima quando for mulher. Legalmente, eu estou abaixo de cachorro. Frase da Carmen Lúcia. E terminou dizendo o seguinte: eu nunca vi tamanha disfarçatez para apresentar o preconceito como agora. E realmente o preconceito continua muito alto em relação às mulheres. E a Carmen tem todo o meu apoio, né? Carmen Lúcia, que
que é uma das figuras mais importantes. Grande figura, com certeza. Nosso tempo no meio jurídico, não tenho dúvida nenhuma disso. Meu caro Lula Vieira, não, Lula, espera aí. Você fica para fechar, porque você tem que dar uma dica de livro para gente. Então você espera um pouco. Marcelo Pereira, o que ocupa você, a sua cabeça, na semana que chega? De um caráter mais geral, assim, é o relatório da CPI, né? Que eu quero... Amanhã, né? Eu acho que vai ser lido, né? O relatório. Bem curioso para ver como é que vai ser a reação, como é que vai ser essa cerimônia lá. E uma outra, eu estou muito afim de ler o livro do Antônio Rizério sobre assim, as pretas, lá da Bahia, um complemento ao Escravidão, que foi uma dica do nosso querido Lula Vieira. E é um livro que causou uma polêmica para aquele Leandro Narlock escreveu uma crônica, um texto equivocado sobre esse livro e tal, e eu estou muito curioso de ler. E, enfim, o Antônio Rizério é um cara muito interessante, muito fora da caixa, assim, né? E muito ligado a essas questões, né, da cultura brasileira, da escravidão, da negritude, dos movimentos negros, enfim. Eu gosto muito de ler ele. Eu vou comprar o livro ou vou ler no Kindle, enfim. A minha semana está bem ocupada. no mais amplo sentido das palavras. Né? Eu invejo muito quem consegue ler no Kindle ou em qualquer outro suporte. Eu não consigo. Para mim, eu sou muito... totalmente adaptado. Somos dois. É papel. Eu também gosto. Eu leio muito papel e tudo, mas o Kindle é de uma praticidade, Você lê à noite, se você lê em inglês, você pode ver o dicionário na hora, você faz a anotação. Mas eu não consigo, não sei porquê. Eu só tenho, de vez em quando, no Kindle, aqueles livros que você tem que ler, assim, a história do Lula, um livro que narra um crime que tem 100 e poucas páginas, você lê numa manhã, numa noite, daí dá para aguentar o Kindle. Mas aquele livro que você pega, você tem uma relação tátil com o livro, esse eu não consigo. Poesia, principalmente. Não. Tem uns que não tem. Poesia, tem uns que não tem como, né? Realmente é muito estranho. Acho que a forma, né, tem... Eu diria até, eu vou até mais longe. Eu defendo a coisa da música também, né? O suporte da música é uma coisa que influencia a tua... tanto o LP, né, a capa do LP, ou às vezes até o clipe mesmo, né? A visualidade complementa da mesma forma que uma taça de vinho, ou onde você está tomando, quando e tal, influencia a tua... Eu não sei se é vício, mas você acabou de citar uma coisa. A necessidade, como é bom você estar próximo da capa do disco, como é importante você ler a capa enquanto você ouve o disco. Quer dizer, é impressionante. Eu tenho todos os instrumentos mais modernos de ouvir, mas eu tenho uma nostalgia muito grande na minha relação com o LP, com a agulha, com descer o braço da vitrola. Olha como eu sou velho. E hoje eu tenho uma vitrola aqui. Eu tenho uma vitrola, eu ouço meus discos todos ainda. Eu tinha já mais de um mês de MP3 gravado, mas eu tenho a minha vitrola, eu ouço aqui. E as minhas filhas, a geração agora dos millennials, né, quase não tem mais isso, né? Não entendem mais a coisa do LP. Eles ouvem, escutam as músicas como os artefatos separados. Raramente tem uma ideia que essa música pertence a um LP, que tinha um conceito todo, de uma música depois da outra, né? Tem arte, enfim, né? E uma coisa que eu tento passar para ela, dizer, filha, você gosta de Pink Floyd? Então pega esse disco, vai vendo desde o início, disco por disco, olha que interessante e tal. É interessante que você chamou a atenção agora, Marcelo. Eu vejo para os meus filhos também, alguns contemporâneos das suas filhas, eles não ouvem com cronologia as coisas, né? Começam pelo disco 3, aí passam para o último, ouvem depois o primeiro. E o Manuel, eu sei porque o gosto do Manuel musical é muito parecido com o meu. O Manuel tinha o hábito que era o maior prazer que a gente tinha quando comprava um disco. E no Brasil, o nacional e o importado. Isso, exatamente. A gente não ouviu. Primeiro a gente lia a capa, lia os complementos, depois que a gente lia tudo assim. E eu falei para o meu filho... Eu era tarado com ficha técnica, agora você estava pegando... E eu explicando para o Francisco,
na ficha técnica vinha até quem servia o cafezinho. E o Paulinho da Costa, que é o instrumentista, era convocado para os melhores discos americanos para fazer companhia. Ele vinha como Good Vibrations, Paulinho da Costa. Não fazia nada, a não ser contar piada, rir e fazer um bom clima para o estúdio. Você contou você falou de um autor, de um musicista que me lembra uma história muito engraçada. Quando a gente fez a abertura do Jornal Nacional, para, inclusive, o Banco Nacional, já estava no ar o Jornal Nacional. Mas daí a gente... Era a música do Pink Floyd, hein? Exatamente, é isso que eu ia falar. Era o LP da Vaca. E eu falei para minha filha isso, ela, que isso? Começou a rir, engraçadíssimo. Eu fui eu e o Reginaldo Bessa fomos àquela loja de disco famosa e compramos 3 LPs da Vaca, porque se uma ganhasse, então o suporte era o LP, entrou no ar, a Globo pagou os direitos todos, evidente, mas a primeira gravação foi extraída do LP. E eu me lembro que a mocinha perguntou, toda gentil, embrulho para presente? Se não, pode deixar no saco mesmo, nós vamos copiar esse troço aí, não para ninguém. Mas ela não imaginou alguém comprar 3 discos para botar no ar. Bons tempos de JMM. Bons tempos de JMM, exatamente. Essa que fez história. Meu caro Manuel Tedim, que está quietinho, em que você se liga na semana que chega? Manuel é que nem garoto, tem esse quietinho dele, boa coisa não é. Ai, meu Deus. Tem o Joãozinho, né? Exatamente. Cara, olha só, semana que vem eu tenho essa coisa, definir como é que vai ser esse sistema do auxílio emergencial estendido, e o Bolsa Família é uma coisa importante. Eu estou propondo que parte do aumento seja dentro de sobras do orçamento do Bolsa Família e parte saia do teto dos gastos, o que seria uma tragédia. Então eu estou muito preocupado com como é que vai ser isso, e estou muito preocupado com os desdobramentos políticos dessa canalice, né? Me parece bem canalha isso. Se você olhar para a história do Bolsonaro, ele não tem nunca teve preocupação em combate à pobreza, desigualdade, equilíbrio fiscal, nada disso. Então, para mim está claro que é uma motivação puramente é puramente eleitoral. Ato falho. Se não é ato falho, é desejo. É desejo, mas é puramente eleitoral, isso me preocupa muito. Outra coisa é assim... Mas dentro desse teu raciocínio é uma decisão putativa. Putativa, sem dúvida nenhuma. Verdade. A outra coisa que me preocupa é se eles vão ter bom senso no relatório da CPI. O Lula tem razão, a gente tem ódio, não tem ódio de ninguém. Eu detesto o Bolsonaro, eu acho uma figura pusilânime. Pusilânime sim, e uma pústula, mas genocídio não cabe bem como adjetivo, quer dizer... Assassino em massa, isso você chama tudo, isso está valendo. Genocida é um pouco diferente. Eu espero então que tenha um certo bom senso em como fazem isso, para deixar bem amarrado, porque se o processo não for bem amarrado, é mais difícil de condenar a figura. Esse foi o grande pecado do Moro nos seus arrobos de herói brasileiro, de super-homem. Ele acabou deixando os processos mal amarrados, e deu no que deu, né? Muita gente que deveria estar presa não está e tal. Então essas são as minhas 2 preocupações. E tem a terceira, que são as prévias do PSDB, que correm em novembro. Eu estou torcendo muito pelo Eduardo Leite, tomara que dê certo. E que, se não der certo, que pelo menos haja uma união e um esforço do Eduardo Leite a favor de uma terceira via clara e possível. Eu estou torcendo muito por isso. Para mim não está claro que vai ser tão soft assim essa aterrissagem. Vamos esperar para ver. Lula Vieira, meu caro, é você agora para fechar nossa tampa aí de
de visão para frente? Você se liga em que na semana que chega? Também aguardando o resultado da CPI e rezando para que não exista essa baderna que acaba inviabilizando qualquer tipo de punição, uma vez que não vamos conseguir nominar ou qualificar o tipo de crime que os indiciados estão cometendo ou cometeram. Eu acho que essa bagunça só atende aos interesses dos indiciados. A acusação de homicídio, de genocídio, essas coisas todas só servem para tumultuar. Quer dizer, não há uma preocupação em apontar para a sociedade e para a própria justiça os tremendos erros que foram cometidos, os crimes que foram cometidos durante a pandemia e em outras oportunidades. Mas na pandemia, muito mais claramente, com essa demora do atendimento aos infectados, essa falsa uso da cloroquina, ou melhor, o uso falso do remédio. Eu acho que tudo isso deveria ter mais uma preocupação jurídica e mais fácil de entender. Eu espero apenas que a gente encontre o rumo da acusação e não fique só na baderna. Genocídio nunca. Dica de literatura para o final de semana, Lula. Meu amor, não é o final de semana, é para o resto da vida. O Chico Buarque de Holanda, este mau caráter, este já era este compositor magnífico, já era bonito e agora era um bom escritor. Os dois livros dele são ótimos, agora resolveu ser cronista, o que deu magnífico livro de crônicas. Chama-se Chico Buarque, Anos de Chumbo. É um exercício de cronista no melhor nível da crônica mundial e da brasileira, que nós sempre tivemos excelentes cronistas. Eu recomendo, batendo palma de pé e um pouco de ódio deste mau caráter, desse Chico Buarque, que, além de tudo, ainda joga futebol bem. Verdade. No Budapeste, né? Sempre eu fui dar em Budapeste. Tal. Pois bem. Demais. Muito bom. Tô curioso para ler também. Marcelo Pereira, Lula Vieira, Elísio Pires, Manuel Tedim. Que prazer, né, ouvir esses homens e aprender. Beber desse conhecimento e sabedoria dessa galera que, como sempre, bem-humorada e divertidamente nos ensina tanta coisa. Semana que vem eles voltam para a gente aprender mais, mas não deixe de se inscrever na nossa página, fazer críticas, dar sugestões, dar seu dedão para cima, dedão para baixo. O importante é que você nos ajude aqui a fazer desse espaço mais democrático e frutífero possível. Obrigado, meus amigos. Semana que vem a gente se encontra aqui no Se Liga. Até lá! Barbosa! Valeu, grande abraço. Um abraço para Socorro.